Meu nome é Beatriz e eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Luiz Abel e pelo André Torres. É um paciente eletivo que veio realizar uma ressonância de crânio. É possível observar essa lesão expansiva em região occipital esquerda, com intenso grau de edema adjacente, determinando compressão de alguns sulcos corticais, o SW e alguns focos de hipossinal, o pós-contraste se realce irregular, mais periférico, e na difusão uma restrição periférica. Foi realizado um estudo por espectroscopia, onde vemos o pico aumentado de lipídio, um pico duplo invertido de lactato, uma redução importante dos picos de NA e de creatinina e o aumento do pico de colina. Na perfusão, a gente evidencia uma perfusão quente, mais periférica, um CBV alto e uma curva rapidamente ascendente. O ASL compatível com a perfusão, com uma área periférica mais quente. Então, se tratava de um tumor cerebral de alto grau. O glioblastoma é o tumor primário mais comum do sistema nervoso central, de origem astrocítica e classificado como grau 4 da OMS. Corresponde a 15% de todas as neoplasias intracranianas e 60% dos astrocitomas. 10% evoluem de osteocitomas de menor grau e tendem a ser menos agressivos. Eles são supratentoriais, principalmente nos ossos frontal, temporal e parietal. Na tomografia pode apresentar hipo ou isodenso, de limites mal definidos e necrose central. As calcificações são raras, quando elas estão presentes, elas são mais relacionadas aos secundários. E tem uma acentuada impregnação pelo meio de contraste. Ela pode ser heterogênea, irregular ou anelar. Na ressonância magnética, mais comum é um hipossinal em T1, um hipersinal em T2 e flare, um realce difuso e heterogêneo, e o edema vasogênico e a infiltração periférica é mais difícil diferenciar. O SWI ele vai demonstrar então a neovascularização. O centro necrótico ele não restringe a difusão, e aqui cabe lembrar um diagnóstico diferencial que são os abscessos, que o centro ele vai restringir a difusão e no SWI ele pode apresentar esse sinal da borda dupla. Na espectroscopia, então, a gente tem a redução do NAA, o aumento da colina creatinina e dos picos de lipídios e lactatos devido à necrose. Sempre que você tiver o aumento maior que 2 vezes da colina creatinina, pensar em alto grau. Na perfusão, então, a gente tem o aumento do CBV, o aumento da permeabilidade com curva rapidamente ascendente por causa da neovascularização. E aqui cabe lembrar um diagnóstico diferencial que são as metástases. No nosso caso, do alto grau, a gente viu aquela curva rapidamente ascendente e uma perfusão quente mais periférica. Na metástase, que é esse outro caso, você tem uma curva que faz um platô. Ela não sobe igual a nossa curva do alto grau. E também tem a diferença na perfusão. Outros diagnósticos diferenciais que podem caber, que é o linfoma primário, o osteocitoma grau 3, a placa tumefativa de desmineralização e o acidente vascular cerebral quando ele é subagudo. Então, como conclusão, a ressonância magnética associada às técnicas avançadas é o método de escolha para diagnósticos pré-operatórios, controle evolutivo e o pós-tratamento. No SWI, sempre pensar na neovascularização. Na difusão, lembrar do diagnóstico diferencial que é o abscesso, que ele restringe o alto grau, não. Na espectroscopia, se a colina creatinina é maior que 2, pensar em alto grau. Na perfusão, o alto grau ele vai ter uma curva rapidamente ascendente por causa da neovascularização. E na metástase a gente vai ter o platô. Obrigada!